Mas João 6, versículo 25. Só aguardar um momento. João 6,25 vai dizer: Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não por causa dos sinais miraculosos que vocês viram, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: ele deu a comer o pão do céu. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem está lhe dando o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crer em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos que ouvem a voz do Pai e dele aprendem de mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente viu o Pai. Eu vou parar por aqui. E quando eu li esse texto na semana passada, me veio muitas indagações a respeito desse texto. Primeiro porque eu entendi no texto que a multidão que acompanhou Jesus e procurou ele durante a noite, foi para um lugar, foi para outro, e depois pegaram o barco, atravessaram o rio e foram atravessar, e quando encontraram Jesus, ele falou: mestre, por onde é que você andava? Tipo, nós estamos preocupados com você, queremos contato contigo, queremos estar com você. Jesus respondeu e falou assim: vocês já estão me procurando por causa do milagre. O milagre que ele conta aqui é a multiplicação dos pães para 5.000 homens que ele fez. Ou seja, não estava procurando por causa que o sinal milagroso dizia que ele era Jesus, ou o profeta, ou o Messias. Quando as pessoas entenderam que Jesus fez um milagre de transportar 5 pães e 2 peixinhos, aquele milagre ia dizer que aquele homem era poderoso na terra de Israel.
e que ele era o Messias. Então Jesus indaga eles falando assim, vocês não estão me procurando por conta que viram, reconheceram, entenderam o milagre, para dizer que eu era o Filho de Deus e que vim salvar vocês. Ou o Messias esperado por Israel. Eles estavam procurando Jesus porque Jesus podia dar comida para eles, dar o alimento para ele, sustentar a vida dele. E não há problema nenhum de procurar. Mas procurar sem reconhecer quem está te dando o alimento é falta de agradecimento, é falta de entendimento de que Deus é o responsável por todo o seu sustento e tudo aquilo que você tem. Até o ar que você respira depende dele, porque no dia que ele parar isso, você morre. No dia que ele deixar de mandar a chuva na terra, não há plantação. No dia que ele disser basta, acabou. E nós não podemos fazer nada, porque ele é Deus. Amém? Então, começaram a procurar ele porque ele queria apenas o milagre ou só queria o pão. Aí Jesus falou bem assim, não me procure somente por aquilo que eu der a vocês, porque esse pão vai alimentar apenas o seu corpo e a sua alma e o seu espírito. Quem vai te alimentar? Quem alimenta a tua alma quando vem os problemas? Quem alimenta a sua vida quando vem as dificuldades? Quem alimenta a sua vida quando as interrogações, as dificuldades da sua vida acontecem? Quem é que te alimenta? Quem te dá direção é o Senhor. Quem provê paz é o Senhor. Quem provê discernimento para entender o momento que você está vivendo é o Senhor. Então ele fala assim, pare de me procurar somente pelo aquilo que vocês têm. Ou seja, pare de procurar somente a minha mão. Quando eu morrer na cruz, eu desejo que você participe da minha mesa do banquete. Amém? Como diz o pastor Giovanni, quem é que quer participar da mesa do banquete do Senhor? Todos nós, porque a gente não quer ficar do lado de fora. Correto? Então assim, só orar, só buscar o Senhor, porque eu tenho uma necessidade para esse tempo, para esse corpo, para esse momento da terra que você está vivendo, é muito pouco para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque Ele quer te abençoar para que você seja tão pleno que as outras coisas elas sejam preocupações desnecessárias. Então, ele vai dizer no versículo 6, 27, ele vai assim, não trabalhe, ou seja, não se esforce, não meça seus esforços, o seu tempo, a sua vida, apenas pelo aquilo que você precisa para comer e para beber e para ser sustentado aqui nesse tempo. Porque a eternidade é o lugar onde você vai viver eternamente. E lá você não precisa nada disso. Lá você não vai precisar disso. Então ele falou, não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará. Ou seja, a multidão estava diante do Senhor do Universo, a multidão estava diante do Deus de toda a terra, do Deus que criou todas as coisas, e eles estavam procurando apenas um pedaço de pão. Um pedaço de pão. O Pai colocou nesse homem o selo da aprovação. Nem existiu o Inmetro ainda na Terra, nem um órgão do governo que reconhecesse aquilo que era bom ou aquilo que era ruim, aquilo que podia ser produto ou que não, aquilo que poderia ser comercializado ou não, aquele alimento que poderia ser colocado nas prateleiras do mercado. Não existia nada disso, mas lá atrás Jesus já falou bem assim, porque o Pai colocou o selo de aprovação em mim. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? É uma pergunta que nós precisamos fazer hoje. O que Deus me chamou para fazer nessa terra?
Quem sou eu nas mãos do Senhor, na mão do oleiro? Quem sou eu e qual é o propósito pela qual eu nasci? Pela qual eu vivo, pela qual eu posso servir aos meus irmãos, servir a este mundo. Qual é o propósito? Todos nós temos um propósito de vida. Porque Deus não nos criou, vai lá, decida o que você vai fazer. Em Jeremias 29:11 fala assim: pois eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e um propósito que eu mesmo preparei para você. Então significa que cada homem, cada mulher, nascido na carne nesse tempo, tem um chamado, tem um propósito. Nós não fomos chamados e criados por nada. Foi estabelecido um propósito na eternidade para o qual eu e você pudéssemos viver até a eternidade. No 32 vai falar: declarou Jesus, digo-lhe a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram: Senhor, dá-me sempre esse pão. Eles fizeram a mesma indagação da mulher que foi encontrada diante do poço, da mulher samaritana, porque eu posso dar, se vocês me pedissem alguma coisa, eu poderia dar a água de vida eterna. Ele falou assim: dá-nos sempre essa água. E agora é o pão, dá-nos sempre esse pão, Senhor. Aí ele falou bem assim: ok, o pão sou eu. Aí ele falou: ué, o pão é você? É. Eu sou o pão que alimenta a todas as pessoas que estão no mundo. O pão da vida era um homem. Por quê? Porque de toda palavra que sai da boca do Senhor, você viverá. De toda palavra que sair da boca de Deus, você e eu viverá. E aí todas as palavras que Jesus estava falando naquele momento gerava vida no nosso espírito, na nossa alma e transformava o nosso corpo. Porque, não sei se você tem esse entendimento, toda vez que... vou dar um exemplo. Existe na sua família e alguém fala algumas palavras que não foram agradáveis para você. Imagine que você é um homem ou mulher, estão dentro de casa, um pai e um filho, e o seu pai te dá uma palavra de negação que não foi muito interessante, tipo, desconsiderou quem você é. Se você é uma esposa, teu marido te tem uma palavra, te deu uma bronca, ou vice-versa, aquela palavra cria algo no seu coração. Verdade? É verdade isso. Por quê? Porque aquela palavra entrou na mente, foi processada, caiu no coração e às vezes pode haver uma barreira ali entre você e seu marido, mulher e homem, filhos e pai, irmãos e irmãs, família, escola, trabalho, seja lá o que for onde você esteja. Alguém te deu uma palavra que não foi muito agradável, aquilo vai entrar na sua mente e aquilo vai entrar no seu coração e vai fazer você ficar desconfortável, ou com aquela pessoa, ou no ambiente que você vive, ou em qualquer lugar que vocês deveriam fluir, alegre. Então, é isso que a palavra está dizendo. Eu sou aquele que está dando a vida para vocês, a palavra de vida que é para vocês viver, ou seja, para que sua alma esteja sempre plena, satisfeita, não interessa as dificuldades, não interessa os momentos difíceis, você está sempre pleno e alimentando e experimentando da palavra de vida eterna que o Senhor tem para a tua vida. Então, quando alguém diz assim, não vai ser possível, vem o Senhor e fala, tudo é possível se você crer. Os problemas vão embora, as dificuldades, o choro desaparece, os momentos difíceis aparecem. Os momentos difíceis teremos sempre na nossa vida, mas Deus é aquele que vem dar uma palavra de ânimo, de esperança para as nossas vidas, porque Ele é o Deus das nossas vidas. Foi para isso que Ele te salvou, para que Ele seja o Senhor da tua vida. E como Senhor, Ele sempre tem palavras de vida eterna para nossas vidas.
A própria Bíblia é o lugar onde nós precisamos depositar a nossa fé para que a palavra se torne uma vida, para que a palavra se torne a eficácia e a veracidade da qual ela foi chamada. Porque a palavra de Deus fala bem assim: nenhuma palavra que sair da minha boca voltará sem produzir aquilo pelo qual foi chamado, ou pela qual aquilo foi destinado. Toda palavra do Senhor se cumpriu, e toda palavra que está aqui, que eu absorvo na minha alma, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela nunca volta. Ela sempre produzirá o fruto pela qual ela foi destinada. Amém? Quantos estão comigo? Então, no 6,35 vai dizer: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ou seja, eu sou o pão, o alimento de Deus, o alimento celestial, o alimento que você precisa para que sua alma esteja satisfeita, plena e cheia da presença do Senhor. Jesus mesmo falou assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida em abundância. O versículo está dizendo assim: até transbordar para as outras pessoas. Eu recebo essa abundância e transbordo na vida das pessoas que chegam até a mim, que é o seu próximo, é quem se aproxima de você. O pão da vida, Jesus poderia dizer: eu sou o pão, o maná que desceu lá em Moisés, porque essas pessoas que foram atrás de Jesus, elas conheciam a lei do Senhor e o livro de Moisés, porque elas mesmas falam assim: que sinal milagroso você vai fazer para que eu creia em você? Porque Moisés, quando veio, ele não deu o pão do céu. Aí ele falou bem assim: Moisés não deu o pão do céu para vocês. Não foi Moisés que alimentou o povo no deserto. Foi o meu pai. Quando ele falou isso, foi o meu pai, os discípulos se escandalizaram. A multidão se escandalizou. Porque como um homem é filho do Adonai, como este homem pode ser filho de um Deus que ninguém conhece e ninguém nunca viu? Ele se fazia idêntico a Deus. Quando ele confessa isso, ele está dizendo assim: eu e o Pai somos um. Aquilo que ele faz, eu também posso fazer. O Deus de toda a terra também sou eu. Então, eu sou o Filho de Deus. O pão que desceu do céu sou eu. Então, o que seria um pão vivo? Para que o texto fique mais abrangente, mais claro aqui, o pão vivo, ele era feito de grãos ainda, o brotinho era colocado num espaço úmido ou dentro de um vaso de água, até que essas sementes começassem a germinar o broto. Quando esse broto começava a dar os primeiras folhagens, esses brotos eram tirados, colocados numa umidade, perto do fogo ou durante o dia, perto do sol. Então ele ficava bem grudadinho. E a melhor proteína que se tem é no broto. A melhor proteína que se pode comer é na hora que o broto começa a sair, a soltar ali. Então esse pão era dado apenas para os soldados que voltavam de guerra, porque ele trazia um alimento para o corpo muito poderoso de carboidrato, proteínas, enfim. Ele era um pão que supria todo o corpo. Ele era dado às mulheres quando terminavam de dar luz. Esse pão era preparado especificamente. Quando alguém estava muito fraco, esse pão é preparado e dado para aquela pessoa. E ele tinha 3 referências. O soldado que voltava de uma guerra, estava todo estraçalhado, estava cansado, estava emocionalmente muito abatido, então esse pão era dado para isso. Para a mulher que estava grávida, que tinha terminado de parir o seu filho. E a mulher do pai do parto, e para a pessoa que estava enferma.
Toda pessoa que estava enferma, esse tipo de pão era preparado. Era chamado um pão vivo, porque eram os brotinhos que estavam nascendo ali, que eram secados e dados para essas pessoas. Então essas pessoas, elas tinham um alimento poderoso ali. O pão vivo era chamado assim pela força restauradora que esse tipo de pão dava para quem comesse. Ele era resultado de sementes germinadas, como eu falei. Ele era pão que dava força de vida, ou seja, restaurava a vida do corpo da pessoa. Então, esse tipo de pão é que era dado para essas pessoas. E o maná, que ele faz referência de Moisés, Moisés nos deu um pão. E esse pão foi dado no deserto. O nome desse pão era maná. E a palavra em hebraico para maná significa: o que é isso? O que é isso? A palavra vai dizer que Deus era um mistério, que Jesus era um mistério de Deus até que ele viesse. Justamente porque ele fazia referência com o pão da vida que desceu do céu. E eles falavam assim: o pão da vida, os meus pais comeram no deserto. E ele fala, mas só que o maná, o significado era: o que é isso? O que é isso dava uma entender que mistério é esse? Que pão é esse que vai vir lá na frente? Ninguém reconhecia, ninguém entendia que o Filho de Deus, um homem, viria à terra para te salvar e para me salvar. O que é isso que você fez, Senhor? Que milagre poderoso, que promessa maravilhosa é essa que você está nos dando? Que vida em abundância é essa que você está me dando? Que sacrifício poderoso trouxe Jesus até a terra para poder morrer pelos meus pecados? O que é isso? O maná tinha um pão com um sabor parecendo um pão de mel, é o que os historiadores falam. Ele caía todas as manhãs, menos no sábado. No sábado caía uma porção dobrada para que eles pudessem ter em abundância. E no sábado ele não precisasse trabalhar, porque nem poder trabalhar, justamente, que milagre é esse que você faz? Que tipo de trabalho eu deveria fazer para honrar a Deus? Então, dia de sexta-feira eles colhia um pouco mais para que no sábado pudesse experimentar do dia inteiro na presença do Senhor. Na sexta, o Senhor foi moído e colocado ao sol, porque sexta-feira é da paixão. Daqui uns dias nós vamos encontrar isso. No sábado ele descansou a sua obra. E no domingo ele ressuscitou, trazendo essa vida nova. A vida que é liberada para todo aquele que crê que Jesus é o Senhor. Uma coisa que o texto me chamou a atenção também é no versículo 35, 6:35. Jesus então declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crer em mim nunca terá sede. Nós estamos no momento em que nós estamos vindo ao Senhor e sendo saciado pela sua palavra, ou estamos sendo aquele que cremos e a nossa sede de justiça é saciada? Quem é? Onde está você? Você é aquele que está vindo ao Senhor ou você é aquele que está crendo no Senhor? Porque ele dá dois verbos diferentes aqui, ó. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não tem fome. Então, quem está vindo na presença do Senhor está sendo saciado da fome. Mas você não pode ser apenas saciado pela comida, porque senão você vai engasgar. Tem que ter uma bebida. É ou não é? É natural que nós bebamos. E ele está dizendo aqui, ó, aquele que crer em mim nunca terá sede. Ou seja, porque sempre será saciado. Sempre quando você tiver sede de justiça, sempre quando você estiver querendo matar a sua alma de satisfação plena, de saber que a justiça foi feita na sua vida. Quantas pessoas vivem
com aquele senso de que a justiça não foi feita, né? Às vezes nós precisamos recorrer a um juiz, ao advogado, às vezes nós somos injustiçados na nossa caminhada, às vezes não estamos muito bem. Sempre desejamos que as pessoas nos reconheçam, que saibam quem nós somos, que preste uma justiça, que me trate de maneira diferente, porque nós somos humanos e todo ser humano carece dessa justiça. E ele está dizendo assim, quem vir a mim, quem crer em mim, não terá sede. Terá sede de quê? De que nós precisamos ter sede? De que sede ele está falando? Porque o pão vai alimentar, que é a palavra de Deus, vai alimentar aquilo que somos a alma. E a sede? Nós temos sede de justiça. Nós sempre queremos as coisas do Senhor, sempre queremos viver na plenitude dos tempos, na plenitude do Senhor. E a plenitude do Senhor requererá uma justiça. Vamos para o 43, 6:43. Respondeu Jesus: parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem de mim. Quando o Pai te chamou, você você terá que vir à presença de Jesus, para que você possa aprender de Jesus. É por isso que eu falo bem assim: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, porque eu sou manso. Todos aqueles que precisam, venham a mim e eu vos ensinarei. Eu tirei os fardos de vocês. Eu tirarei os fardos de vocês. No 53, versículo 53, Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Podemos podemos comer do sangue e podemos beber do sangue de Jesus? Podemos ou não? O que ele está dizendo assim, o que ele está dizendo aqui, poder comer da carne física de Jesus, não, porque ele está ressuscitado, e do sangue também, não, porque ele já derramou o sangue e agora ele está na eternidade. Mas o que ele quer dizer assim, aquilo que minha carne fizer na cruz do Calvário, os benefícios que essa carne vai prover para vocês, vocês podem comer. E quais são esses benefícios? Quando a carne de Jesus foi entregue na cruz do Calvário, tem os benefícios, que é o perdão do pecado. Agora nós não somos mais, Satanás não é mais o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? É Jesus. As nossas dores e enfermidades foi lançada sobre Ele. O castigo que nos leva à paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. E quem fez isso? A carne. Foi o corpo. Então, todos os benefícios que a carne proveu na cruz do Calvário, nós podemos comer. Porque as palavras dele são palavras de vida eterna. Quando o pastor ou alguém fala assim, vocês são perdoados em nome de Jesus, nós estamos desfrutando e comendo da carne que foi pregada na cruz. Esse é o benefício que a carne nos dá. E do sangue? A Bíblia vai dizer que a nossa consciência foi lavada quando o sangue de Jesus foi derramado. A consciência do pecado está lá em Hebreus 9:14. Ele nos deu livre acesso à presença do Pai e trouxe reconciliação. Reatou a nossa amizade. E a Bíblia vai dizer aí, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas. Ou seja,
A carne proveu perdão, a carne proveu reconciliação com o Pai, a carne proveu que a ira de Deus passasse de mim. A carne de Jesus Cristo proveu cura, pelas suas pisaduras somos sarados. A carne proveu que as nossas dores e as nossas enfermidades também fossem restauradas. Foi a carne que proveu. Então, quem comer da minha carne, ou daquilo que a minha carne proverá para vocês, quando eu fui entregue na cruz do Calvário. E o sangue? Vou dar uns exemplos do que a carne proveu. Vamos lá. Já vou terminar. Gálatas 1:3. Gálatas 1:3. Graça a vós e paz da parte de Deus, pois o nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz esteja com vocês, porque Ele morreu pelos nossos pecados e nos resgatou. É isso mesmo que dá o 4 aí? Deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade do Pai. O que é que a carne de Jesus, quem é que tem que comer a carne? É o proveito do que a carne fez por nós na cruz do Calvário. Nos libertou do presente século mal e nos tirou os nossos pecados e nos resgatou. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça somos salvos mediante a fé em Cristo, ou seja, Jesus, pão e carne que foi morto. 2:12. Efésios 2:12. Naquele tempo eu estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A carne nos reconciliou. Nós estávamos antes de Jesus, sem Deus, sem comunhão, vivendo no pecado. Satanás era o nosso Senhor. E o que é que a carne de Jesus Cristo proveu na cruz do Calvário? Reconciliação. Estávamos separados, agora não estamos mais. Não tinha esperança, agora temos. E vivendo no mundo, neste mundo, sem Deus. Agora você tem Deus. Por causa de quê? Por causa do benefício. Quando você se alimenta dessa palavra, você está alimentando da carne de Jesus. E o povo de Israel se escandalizou com isso. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo, em sua carne, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, ou seja, nós nos identificamos com Jesus quando ele morreu. Quando ele morreu, era você e eu que estava morrendo. Então, para que pudéssemos viver agora para Deus, para a justiça, pelas suas feridas fomos sarados. O que é que a carne de Jesus proveu? Por que ele chama você e eu para comer da carne dele? Porque a carne dele vai prover isso. Ele mesmo levou sobre os nossos pecados em seu corpo no madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver a vida cheia de justiça. Cheia de justiça. Que justiça é essa? Agora nos tornamos filhos do Pai, nós temos reconciliados, temos comunhão com Deus. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. O Deus agora se tornou o nosso Pai, porque é isso que Jesus fala quando ele ressuscita. Vá e diga aos seus irmãos e meus irmãos que agora eu vou para o Pai e o vosso Pai. Não é uma história que se conta ali. Jesus não está fazendo simbolicamente. Ele está dizendo agora, eu me tornei o teu irmão mais velho e agora você se tornou filho. Filho por causa de quê? Por causa da natureza de Deus que veio habitar em você. Pela vida nova que o corpo de Cristo, a carne de Cristo, proveu na cruz do Calvário.
Amém? Muita gente hoje está na igreja esperando que Deus faça alguma coisa, só que Deus já fez. Porque ele deixa claro no versículo 28, 6, 28, diz o seguinte: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. O que é que nós podemos fazer primeiro as obras de Deus? Primeiro é crer. Muitas vezes a gente sabe que existe isso, sabe que a Bíblia fala sobre isso, mas não cremos. Porque eu já passei por esses momentos em que eu estou dizendo uma coisa, o pastor está pregando uma coisa, falando uma verdade sobre a Bíblia e a minha mente, eu acho que isso não é possível. A mente diz assim, isso não pode ser verdade. Ou seja, em nós mesmos, nós estamos refutando uma verdade. Porque vivemos e aprendemos a viver debaixo da escravidão de Satanás. E fica muito difícil, muitas vezes, você crer que agora você foi transportado do reino das trevas e agora, você está no reino do Filho amado. O que é isso? É que as coisas velhas passaram. Você não precisa mais ter rancor, ódio, desejo de pecar. Isso agora está fora e não dentro. Porque quem está dentro é maior. Aquele que está em nós é maior do que está no... Ou seja, aquela presença de justiça, de vida eterna, de vida nova, está habitando em você. É por isso que muitas vezes na hora do pecado, na hora de fazer coisa errada, sempre há um estalo lá atrás. Por quê? Porque alguém que é santo, que é justo, está vivendo em você. Então, se você dá a voz a ele, você anda na justiça que te leva à santificação. Romanos vai falar sobre isso. E se você dá a voz do pecado, você volta escravo da injustiça que te leva à morte. Agora você tem como dizer sim ou não. Antes não, você era escravo do pecado e os aguilhões do pecado te conduzia para uma vida sempre e sempre e sempre de hábitos de pecado. Agora não. Se alguém está fazendo isso, significa que alguém não entendeu de quem ele é filho. De quem você é filho? Você é filho de Deus. E Deus, ele é santo. Tem ódio? Não está vivendo no amor, porque Deus é amor. Então, quando vem essas raivas, essas dificuldades, a primeira coisa que eu preciso falar é: opa, isso daqui é a velha criação que foi crucificada na cruz e que não tem mais parte comigo. A nova criação sempre fala em perdão, em amor, em esperança, em fé. Quando nós estamos diante de uma situação que, às vezes o filho está com problema e mas aí isso daí é assim mesmo, vai ficar... Não, a fé vai dizer bem assim, ele está assim nesse momento, mas daqui a uns dias pode haver uma mudança. Ele está vivendo esse momento, mas eu creio que Deus fará algo na vida das pessoas. Não importa qual seja a situação, eu sei que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, pelo aquilo que a carne dele fez na cruz do Calvário. E isso é um fato. Nós não estamos crendo numa bondade de Deus que não tenha uma justiça. Nós estamos crendo em Deus que foi pago um preço muito caro e custou a vida do Filho, para que você tivesse esses benefícios, recebesse esse benefício. Não é de graça. Houve alguém morrendo no teu lugar, houve um sacrifício por você, para que o céu pudesse entrar na vida de vocês, para que o céu pudesse entrar na terra. Amém? E que o sangue de Jesus fez por nós, para que a gente possa beber do sangue.
Efésios 1,16. Não cesso de dar graça a Deus por vocês, lembrando de vós nas minhas orações. Mais um. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Eu gosto muito desse versículo, porque nos momentos difíceis da minha vida, eu precisei recorrer a isso em oração. Senhor, dá-me espírito de sabedoria e de conhecimento para que eu possa tomar a decisão certa, correta. Ainda que eu não goste de tomar essa decisão, ainda que eu não queira, ainda que a minha razão diga não, não faça isso. Eu precisava desse conhecimento e dessa sabedoria. Conhecimento é aquilo que você sabe que tem que fazer, mas às vezes você não faz porque você não quer dar o braço a torcer, quer pagar o mal com o mal, quer dar o troco. Mas você tem o conhecimento daquilo que você deveria fazer. E sabedoria é usar o conhecimento a favor de você mesmo. Seja sábio. Tome a decisão correta, segundo a vontade do Senhor. Não titubeie. Quando você entender que Deus requer que você faça aquilo, faça. Isso é você se torna uma pessoa sábia. Você se torna sábio. Não precisa o outro ficar sabendo. Não precisa o outro saber o que você tem que fazer. Você, pessoalmente, faça. Se você obteve o conhecimento daquilo que você deve fazer, faça. Imagine Jesus, vai para o Monte das Oliveiras, está orando lá e fala: Pai, afasta isso de mim. Afasta esse cálice. O que é que ele aconteceu? Ele teve ciência daquilo que ele precisava fazer. Então ele estava ali orando ao Senhor, dizendo: Senhor, não tem outro jeito para que eu possa morrer sem ser essa morte da cruz? Uma vez ele orou, 2 vezes ele orou, 3 vezes ele orou, voltou, fez uma reclamação com os discípulos dizendo: olha, eu estou pedindo para que vocês intercedam junto a mim, mas vocês estão dormindo. Volta, faz a oração de novo e ele entende que a vontade do Pai era que o Filho fosse para a cruz. O que é que ele faz? Ele tinha 2 opções. Ou ele ia e se tornava um homem que não era sábio, e ele volta e diz: tá bom, que o meu Pai disse que eu tenho que fazer. E foi. Ele se tornou um homem sábio. Paulo, quando estava descendo do caminho de Damasco, um profeta e suas filhas chegaram ao encontro dele, começaram a orar e amarraram o cinto e falaram bem assim: o dono desse cinto vai ser entregue em Roma e ele vai ser morto. E começaram a chorar. O profeta Ágabo começou a chorar. Não vá. E Paulo: eia, para! Porque eu estou pronto para morrer e para viver pelo Senhor. Não importa o que Ele quer que eu faça, eu vou fazer. Porque eu tenho entendimento e eu sou um homem sábio. Foi bom para ele? Claro que foi bom. Morrer todo mundo vai. E se você morre pelo Senhor, pela causa do Senhor, você tem muito mais galardão. E é lá na eternidade que está a tua vida. Não é aqui. Porque essa é passageiro. Amém? Nós já vimos o Hebreus 9,14, que o sangue do Senhor nos purificou a nossa mente da consciência do pecado. O que é que essa mente do pecado, quando nós temos, ela diz? Se você vai orar pelas pessoas, o diabo vai falar bem assim: olha, você vai orar pela vida dessas pessoas? Você é pecador. Você não tem moral, você não consegue orar. Como que Deus vai ouvir sua oração? Esse tipo de dardos inflamados do inimigo bate na sua mente e ele quebra você. A sua fé vai embora na hora. Só que quando você é crente, a consciência desse pecado que ele está te acusando não existe mais na presença do Senhor. Porque o sangue do Cordeiro proveu. Abre para mim, pastor Giovanni, o 9,14.
Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo derramado para que você pudesse beber, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado, para purificar a sua consciência daquelas obras mortas do pecado, para servir agora a um Deus vivo. Você pode servir ao Deus vivo. Quando alguém te pedir para impor as mãos, não é nada de você, é que você se tornou uma pessoa de Cristo e Cristo pode te usar. E a glória é dele, o poder é dele, a manifestação é dele. Não tem nada a ver comigo nem com você. É tudo para ele, por ele, para a glória dele. Então nós achamos inferiorizado. Eu acho que eu não posso orar. Eu acho que eu posso pedir ao pastor, eu posso pedir ao irmão Renato para orar por mim. Você pode orar, você tem livre acesso ao Pai. Por causa de quê? Por causa do sangue. Mas aí a nossa consciência do pecado vai ficar aberta se nós não temos entendimento que Jesus veio e falou assim: quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Que bebida é essa? É que o sangue proveu uma consciência limpa. Está lá escrito: quanto mais o sangue de Cristo derramado por mim e por você vai fazer com que a nossa e a minha consciência esteja livre da condenação das obras do meu pecado que eu tinha antes de conhecer a Jesus. Podemos ser livres, andar pelo mundo sem problema algum, porque o sangue nos purifica. Amém? Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Ou seja, aqui eu gostaria de parafrasear isso aqui. Porque a lei agora, a lei do próprio Deus que estabeleceu na pessoa de Jesus, que é a lei do Espírito, ele é o doador dessa vida de Jesus, a própria vida de Deus para mim e para você, vivendo em mim e em você. Por isso que ele está dizendo: maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem é maior em nós do que o que está no mundo? Podridão, pecado, condenação, tudo isso que é ruim para nossas vidas. É o Espírito Santo. É a própria vida de Jesus Cristo habitando em mim, habitando em você. Se você é crente, a vida de Jesus está habitando em você. A vida de Jesus, ressurreta, cheia de justiça, cheia da presença do Senhor, está habitando em você. Mesmo que você não entenda, está habitando. Eu não sei se você já tiver a sensação de você estar num ambiente parado sem fazer nada e alguém vem e quer discutir com você, quer te acusar, quer te oprimir, quer te perseguir. Por que essas pessoas fazem isso? É que Satanás está vendo que tem luz em você. Você não está mais debaixo das trevas e você não pertence ao império dele. Agora você pertence a um rei e o rei ama a sua vida. Então ele quer ir contra a sua vida. Quem ele vai usar? As outras pessoas que pertencem a ele. Então, o Espírito que traz vida, que é o doador dessa vida ressurreta de Jesus, vem e habita em você. 2 Coríntios 5, 17 e 18. Assim que, se alguém está em Cristo, é uma pessoa completamente nova, porque as coisas passaram. Que coisa? A sua vida pregressa, o seu pecado, tudo que era de ruim, ficou na cruz do Calvário. Eu e você precisa ter em mente todos os dias isso, porque todos os dias Satanás bate na nossa porta, quer nos acusar, quer nos fazer ficar para baixo, triste, condenado para sempre. E a Bíblia fala assim: se você, Igreja Casa na Rocha, está em Cristo, você é uma pessoa completamente nova. As coisas velhas passaram. Se passaram, ninguém pode te condenar. Se passou, significa que o perdão foi liberado da sua vida. Se passou,
foi por causa que o pecado e a iniquidade, ela foi expiada na cruz do Calvário. Então ninguém pode te condenar. Tem um outro versículo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem anjo, nem principado, nem coisas de presente, nem de porvir. Ou seja, agora você tem um dono, agora você pertence a alguém. Não sei se vocês já leram o livro de Efésios e entenderam o que Efésios quer dizer. O livro de Efésios quer dizer a pena de pertencimento. E isso traz cura, gente. Imagine que você esteja num lugar e você não saiba de que família você nasceu, você foi adotado, na sua alma existe um vazio, porque você não se parece com quem está dizendo que é seu pai, você não se parece com quem está dizendo que é sua mãe, você não entende que seus irmãos são diferentes de você na estrutura, ou seja, porque lhe falta o ato de pertencer ao quem eu pertenço. Quem é que é parecido comigo? É por isso que Jesus nos adotou. A adoção de Cristo não tem nada a ver com a adoção nossa aqui. Porque quando alguém adota um filho, ele se parece com os pais, não se parece com nós. Mas na adoção de Cristo, não. Porque a vida do próprio Deus veio habitar em você. Então você foi adotado. Quando você é adotado, você precisa parecer com Jesus, o Filho amado. Ele é a primícia, Ele é o primeiro. Para que nós podemos ser iguais a Ele. Não maior nem menor. Iguais na sua humanidade, andando na terra, cheio de vida, cheia de poder, seja cheia de atributos divinos. Porque a vida veio, não tem nada a ver comigo, tem a ver com que a carne e o sangue para mim e para você. Amém? Vamos ficar de pé, que essa palavra ela entre na sua alma e no seu espírito e produza muitos frutos de justiça para o nosso Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vou convidar o pastor Giovanni para vir aqui. Para finalizar